né? A nossa ideia é democratizar o conhecimento sobre aviação para todo mundo no Brasil inteiro. Outro vídeo que eu gravei nessa série foi com aquele aluno de Santa Catarina, você é do Pará. Tem outro vídeo que eu vou gravar também com um estudante que é da região de São José dos Campos. Então, a ideia é democratizar bastante, né, para que todo mundo tenha acesso, todo mundo possa participar. Nielton Martins, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Regis. Tudo ótimo. Nielton, é uma alegria muito grande poder ter você no nosso canal, na classe Thunderbolt, porque é uma iniciativa, né, que a gente abriu de ouvir a voz dos estudantes. Então, tem aquela série de entrevistas do Regis Talks, onde a gente conversa com profissionais para servir de referência para os estudantes. E essa série de vídeo da classe Thunderbolt é justamente ouvir dos estudantes quais são os anseios, as angústias, né, os desafios, os objetivos, né, que vocês têm na carreira, para que isso possa refletir com os outros estudantes e assim todo mundo possa ter referência, né? A nossa ideia é democratizar o conhecimento sobre aviação para todo mundo no Brasil inteiro. Outro vídeo que eu gravei nessa série foi com aquele aluno de Santa Catarina, você é do Pará. Tem outro vídeo que eu vou gravar também com um estudante que é da região de São José dos Campos. Então, a ideia é democratizar bastante, né, para que todo mundo tenha acesso, todo mundo possa participar. Então, eu gostaria até que você se apresentasse, por gentileza. Sim, com certeza. Meu nome é Nielton Martins, sou estudante de Engenharia de Produção, estou no 8º período, faço na Universidade Unisa de Santa Amaro, São Paulo, faço EAD à distância e sou um mero apaixonado pela aviação, né? Eu estou buscando entrar nessa área já faz tempo e eu só estou fazendo produção porque meu desejo é logo acabar e fazer a pós-graduação na parte de aviação, que eu sempre quis fazer, né? Que bacana. Então aí, para fazer as perguntas, a ideia então da nosso programa de hoje é fazer um bate-bola, né? Como eu fiz no programa lá com o Marcelo Rocha, e a gente trocar aí experiências, né? Então você faz as perguntas, eu vou te respondendo. Qual a primeira pergunta que você queria saber? Certo, eu separei a primeira pergunta aqui, né? Eu achei interessante a gente, estudante, procurar saber. A primeira pergunta é o seguinte: para aqueles que estão se formando ou são formados nas áreas de engenharia de produção, mecânica, elétrica, civil, e desejam ir para a área de aviação, qual seria o melhor caminho? Fazer uma outra graduação ou apenas uma pós-graduação especificamente na área? Essa sua pergunta ela é muito importante. Ela é muito importante porque ao longo dos últimos 25 anos que eu trabalho em administração de companhia aérea, mercado offshore, transporte aéreo, eu vi muitos engenheiros que não eram engenheiros aeronáuticos, eram engenheiros de produção, engenheiro mecânico, outras engenharias, né, engenheiros elétricos, e que com o talento deles, o conhecimento e a vivência, eles ajudaram muito, né? Ajudaram muito no trabalho de companhia aérea, na área de engenharia e outros setores também, porque eles tinham assim um talento para mexer com números, raciocínio, né? Que é uma coisa que interessa para as companhias aéreas. Existe uma necessidade legal de a gente ter o responsável técnico, que é o engenheiro aeronáutico, em alguns segmentos de empresas da aviação, mas não limita que pessoas com outras formações de engenharia possam ajudar, trabalhar em outros setores, né? Tem engenheiros elétricos que ganharam grande destaque em empresas de aviação, por exemplo, na área de MCC, na área de engenharia de sistemas de companhias aéreas, cuidar de eletrônica, né? E vários segmentos. Então, assim, é importante quebrar esse tabu que não é só engenheiro aeronáutico que trabalha em companhia aérea, ou empresa, indústria aeronáutica, táxi aéreo, empresa de manutenção de aeronaves. Outras engenharias podem trabalhar não como responsável técnico, mas vão trabalhar numa área de engenharia ou áreas correlatas de manutenção e com certeza tem campo, tem possibilidades.
A única questão depois que vai diferenciar não é uma outra graduação. Você tendo engenharia de outras formações, vai tendo a oportunidade de fazer o curso da aeronave, um curso de um helicóptero, por exemplo, o curso do S-76, vai te dar uma bagagem importante para a empresa, né? A empresa vai se beneficiar desse seu curso e então assim, línguas é importante, computação é importante. Vai ser importante você complementar a formação com soft skills, conhecer sobre habilidades de comportamento, né, que a gente fala. Então, negociação, outras habilidades que complementam, né, como eu tinha conversado, línguas, inglês e tal. Isso com certeza ajuda. Isso enriquece o currículo, né? Eu acho que seria mais ou menos por aí. Certo. Mas nesse caso, assim, a pós-graduação específico na área, é mais fácil você entrar na aviação ou qualquer formação, como você citou, em outros tipos de área, se tiver, né, vagas lá na empresa, é assim, mais ou menos assim. Para entrar, é importante você, para quem nunca trabalhou com aviação, vai ter que entrar pequenininho, né? Então, assim, fazer uma graduação e você se prontificar a fazer um estágio, entrar como auxiliar de engenharia, alguma coisa do gênero, é um Uhum. caminho de entrada. Eu acho que é mais legal porque você não investe tanto em formação, mas você mete as caras. E eu acho que meter as caras é muito importante. Então, você começar pequenininho e demonstrar valor na empresa que você trabalha, isso sim te alavanca. E aí você tendo já alguma vivência, fazer uma pós-graduação depois para galgar cargos de gestão, né, cargo de coordenador, de gerente, de supervisor, com certeza é o caminho. Eu acho que entrar muito de só no meio acadêmico, tipo o mestrado, talvez não seja tanto o caminho para uma empresa de transporte aéreo, mas pode ser o caminho para uma fábrica de aviões, né? Fazer um mestrado, uma coisa de pesquisa. A Boeing tem um escritório em São Paulo que só contrata PhD, doutorado, pessoal de pesquisa, mas é um centro de pesquisa da Boeing que fica em São Paulo, né? Então, assim, é possível, mas é importante ter um foco. Se o seu foco é trabalhar com manutenção de aeronaves, então comece pequeno, faz uma graduação e mete as caras. Essa é a porta de entrada. Começar pequenininho, como diz o nosso grande mestre David Neeleman, fundador da Azul, comece pequeno e cresça rápido. Esse que é o negócio. Mostre valor e se desenvolva na carreira. Perfeito, perfeito. Segunda pergunta. Para uma empresa de aviação, a pessoa que é formada em engenharia aeronáutica, ela tem mais peso do que uma pessoa formada em engenharia de produção, com pós-graduação em engenharia de manutenção aeronáutica? Então, vai depender do cargo, né? Se for um cargo de responsável técnico ou um cargo requerido pela ANAC, a pessoa que tem essa, essa prerrogativa aeronáutica, ela vai ser o cargo necessário, né? Não tem como ser um outro cargo, porque a ANAC solicita a formação baseada na regulamentação do CREA, né? É o CREA, na verdade, que estipula as formações e as habilitações. A ANAC só verifica se quem está trabalhando como responsável técnico, que são as questões do CREA, está enquadrado de acordo, né? Agora, uma pessoa que não seja o cargo de administração, o cargo requerido pela ANAC, numa empresa aérea ou num táxi aéreo, mas que venha com uma pós-graduação, uma outra engenharia, mas que venha para compor o time de administração ou o time técnico, com certeza vai ser bem-vindo, né? Porque a gente entende que essas pessoas que não são aeronáuticas, mas elas vêm às vezes com curso de GNP e célula, curso de aviônica, às vezes as pessoas já tiveram experiência pregressa de vir de uma outra companhia aérea e essas pessoas têm experiência, né? Então, o que agrega, na verdade, é mais a experiência que essa pessoa tem de ter trabalhado com engenharia de motores ou engenharia de sistemas, engenharia de eletrônica de empresas aéreas, né? Isso vai agregar mais valor numa contratação, não sendo um cargo de prerrogativa aeronáutica. Entendi. Perfeito, perfeito. Mas a pós-graduação em si, a pessoa pode ser responsável técnico? Não, não porque o que dá a prerrogativa do CREA é a resolução 256, 258, 263, eu sei. É uma resolução do CREA que habilita o profissional de engenharia a responder tecnicamente por aeronaves e seus sistemas. Então é uma formação muito específica para ser responsável técnico para um tipo de empresa.
A ANAC permite que o engenheiro mecânico com carteiras da ANAC, né, carteira de MP e célula, seja responsável por empresas com aeronaves bem menores. Ele poderia ser o responsável técnico por empresas com aeronaves tipo Esquilo, aviação geral, né? Mas isso é uma questão de uma prerrogativa da ANAC como autoridade aeronáutica, né? De conceder um pouco de flexibilização, porque o Brasil é um país muito grande, né? Mas uma pós-graduação em administração, uma pós-graduação em engenharia, seria uma coisa adicional, baseada numa pessoa que tem uma outra graduação e que vai agregar mais com a experiência dela, na verdade. A experiência, no caso, hoje eu considero que contaria até mais do que uma pós-graduação pura e simples. Se a pessoa não vem da aviação, fez uma pós que não é de aviação, não consegue vantagem competitiva maior do que alguém que fez uma graduação, que não da aviação, mas trabalhou na aviação por alguns anos e teve experiência, né? Isso a gente valoriza mais na prática do dia a dia. Perfeito, Talvez o perfeito. caminho seja o seguinte: fazer uma graduação, né, de engenharia de produção, como você está falando, entrar como estagiário, como trainee, pegar experiência, dar um gás, né, fazer curso das aeronaves, pegar um valor, né, a empresa te reconhecer, e depois você fazer uma pós para te dar uma base gerencial. Entendi. Perfeito, perfeito. A terceira pergunta que eu separei aqui, Regis, é de uma pessoa que me pediu. Inclusive, essa pessoa mora lá, né, perto, né? Aí ela queria saber qual mercado de aviação seria mais fácil um recém-formado enganjar? Aviação offshore ou aviação de linha aérea? Eu acho que tanto faz porque havendo oportunidade de contratação é o mais importante, né? Se tiver uma vaga anunciada em Macaé e a pessoa é do Rio, melhor ir para lá, né? Tá mais fácil, né? Porque você vai começar pequeno, vai começar como estagiário, como trainee ou como auxiliar, né? Vai depender do cargo, né? Que tiver sendo anunciado. Se a pessoa mora em São Paulo ou mora em Ribeirão Preto, onde tem companhia aérea contratando, né? Tem a Passaredo, tem no caso das empresas aéreas de São Paulo, né? Ou mesmo em Brasília, né? Tá surgindo agora aquela Nela linhas aéreas, vai precisar de gente. A Itapemirim, se eu não me engano, vai operar em Brasília e vai operar em São Paulo também. Se a pessoa está nessas regiões, talvez a oferta de emprego nessas empresas seja mais atrativa, né? A mirinha que você está falando é essa de empresa de ônibus? Vai abrir uma empresa aérea A agora? Itapemirim, ela tem um modal aéreo que está abrindo agora, né? E eles estão planejando operar com Airbus A320. Então, é um pessoal que já veio Nossa, da Gol e estão montando essa. São ex-funcionários da Gol, né? E da VASP, e que estão montando uma empresa aérea de novo da Itapemirim. E já estão anunciando um monte de vagas aí. Depois, se quiser fazer uma pesquisa, né? É assim, basicamente é começar. É pegar uma vaga, uma experiência e começar. acho perfeito, show. A quarta pergunta, essa aqui, a maioria me fez fazer para perguntar para você. Qual é a faixa salarial de um recém-formado até atingir seu topo máximo, gerência? Como engenheiro, como técnico ou como piloto? Engenheiro, recém-formado. Então, isso é importante. A sua pergunta é muito pertinente porque vai depender do tipo de engenharia, do tipo de empresa, né, do tamanho da empresa também. Offshore tem uma remuneração específica, linha aérea tem uma remuneração específica. Pequenas empresas não pagam tão bem, grandes empresas já pagam um pouco melhor. Os requisitos de formação que eles vão pedir vai desde engenharia específica, né, ou uma engenharia de aeronáutica, por exemplo, para cargos específicos, ou engenharias que são correlatas, né, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, e vai variar muito, vai variar muito. No caso geral, é difícil dizer, mas podemos dar uma ideia assim de uma margem, né? Empresas pequenas contratando engenheiro vai pagar o piso do engenheiro, né? O piso do CREA do engenheiro. Isso vai de 8.000 até já um engenheiro formado com uma certa experiência, né? Porque às vezes também a pessoa é formada, mas não tem experiência, acaba arrumando uma vaga de auxiliar e vai ganhar tipo uns 3.000. Aí vai depender da empresa, se for uma empresa pequena, né?
de 3 mil a 5 mil como auxiliar para começar, engenheiro já com experiência de 8 mil a 10 mil, dependendo do tipo de negócio, tamanho de empresa, e cargos já de administração, coordenador, supervisor, aí vai, né? Um pouco mais de 10 mil, o topo, área de gerencial, se for uma empresa pequena, de uns 10 mil, né? Até, vamos dizer, grandes empresas, vai ir até uns 20 mil. Grandes empresas, pessoa com bastante experiência, né? Seria o topo de carreira, né? Mas vai variar do caso específico, porque nesse caso, os casos gerenciais têm a formação e a experiência também, né? Que cursos de aeronave que a pessoa teve, quais são as áreas que ela trabalhou, né? Se a pessoa teve grande experiência em MCC, por exemplo, pesquisa de pane, isso conta bastante, né? É uma área muito importante. A pessoa que sabe matar pane de avião é muito valorizado. Perfeito, perfeito. Vamos para a quinta pergunta. Essa aqui eu separei especialmente para você. Regis, essa é para você. Apesar de tanta experiência na área da aviação e de tantas conquistas na vida profissional, você ainda tem algo ou sonha realizar no mercado de aviação? Com certeza. Uma coisa que eu comecei a fazer, né, numa dada época da minha carreira, eu já tinha sido diretor de manutenção da Avianca, né, então eu tinha chegado no topo do que eu sempre sonhei para minha carreira, eu achava que ia demorar uns 30 anos para ser diretor de manutenção de uma companhia aérea. Tive a oportunidade de ser diretor depois de ter 18 anos de formado, né? E passado esse tempo, né, vivido essa experiência como diretor, eu tive a oportunidade de fazer direito, né? Então eu comecei a fazer direito, é uma área que eu sempre trabalhei, que foi contratos, análise de contratos, contratos internacionais de leasing de aeronaves, né? E receber aeronaves no exterior. Então, eu já fui também árbitro de câmara de arbitragem. Então, eu já desenvolvi trabalhos de arbitragem. E na área do direito, eu me especializei em arbitragem e alternate dispute resolution, que são tipos de litígio onde você não recorre aos tribunais, você cria as câmaras de arbitragem, você vai para as câmaras de arbitragem e resolve esse litígio. Isso é a tendência no mundo inteiro, né? Todos os donos de aeronave, seja em Nova York, seja em Paris, seja em Londres, os grandes donos de aviões, né, seja na Irlanda, eles preferem resolução de conflitos através de arbitragem, através de mediação empresarial internacional. E eu me especializei nisso, na área do direito, não me formei ainda, mas é uma coisa que eu gostaria um dia de continuar, né? Eu comecei a fazer direito na PUC, lá em Campinas, e me especializei em arbitragem e processo civil, né? Então, basicamente, seria uma coisa que eu gostaria, né? Apesar de ter já experiência em engenharia, direito, para mim, é uma coisa que, no meu caso específico, me agregaria assim, bastante. Perfeito, perfeito. A sexta pergunta e a última, né? Que pena, que pena. Na sua opinião, Regis, o que você acha que irá mudar daqui a 50 anos na aviação? Pois é, 50 anos é um tempo muito grande, né? Muito grande a gente tentar acertar um chute para 50 anos. Eu Será acho que que vai tentar, existir piloto? pois é, eu acho que tentar acertar um chute para daqui 10 anos eu já acho bem desafiador, né? Porque você vê a aviação, ela muda tanto, né? Tem um vídeo que eu publiquei recentemente no YouTube que fala sobre os ciclos econômicos na aviação. E a economia sendo muito mais ágil agora recentemente, os ciclos econômicos eles duram menos tempo, né? Mas de qualquer forma, eu acho que um ciclo econômico vai durar uma média de uns 8 a 10 anos, né? Entre crescimento, aí depois o topo, a estagnação e declínio, né? Esses ciclos geralmente duram de 8 a 10 anos. E naquele vídeo que eu publiquei, eu comento um pouco sobre isso daí. Mas, assim, daria para imaginar que o próximo ciclo de crescimento na aviação, caso 2020 seja o início, seriam uns 10 anos de um ciclo grande de crescimento, consolidação e declínio, né? Eu acho que agora é a grande hora, a grande onda para a gente começar a pensar em ciclos de crescimento na aviação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de negócio, de empresa, mas do ponto de vista técnico, a pergunta que você fez, eu acho que é a seguinte: muito provavelmente nos próximos 10, 20 anos devem começar a pensar em inovação, né? A gente já vê muito drone, né? Então eu acho que o drone é uma coisa que deve evoluir muito, o Vant,
aeronaves remotamente controladas, isso deve expandir um pouco mais. Inclusive, já até lançaram, né, nos Estados Unidos, um Uber de drone, né? Pois é, eu acho que 50 anos é um tempo considerável para entender que, muito provavelmente, vai ser aeronaves remotamente controladas, com certo... Bom, 50 anos é muito tempo, né? Mas alguma coisa que quem vai trabalhar, então, na aviação são os programadores, né? O piloto vai ser um cara que pilota de uma estação no solo, ele vai ter uma habilitação para aquilo, né? Para pilotar a aeronave do solo. Quem for dar manutenção, quem for projetar essas máquinas, vai ter muita questão de eletrônica, muita questão de redes neurais, inteligência artificial. Então, eu imagino que vai ser uma evolução muito forte da aviação, essa questão do conceito eletrônico de tecnologia embarcada. Isso deve apurar e desenvolver para a questão de inteligência artificial. E eu acho muito provável que as energias, né? Então, provavelmente deve desenvolver... 50 anos é um tempo bem grande, né? Então, eu acho que aeronaves movidas a hidrogênio e energia elétrica. Eu acho que vai ser uma tendência. Perfeito, é verdade. Eu também imaginei mais ou menos assim. Aí, assim, tudo que é engenharia elétrica, tudo que é eletrônica, tudo que é inteligência artificial, eu acho que vai ser a vanguarda no futuro. Nunca esquecendo a engenharia mecânica, porque é uma coisa importante, né? Essas coisas são todos dispositivos mecânicos no final. Mas você vê o quanto de eletrônica que vai ter, né? É verdade, verdade. Perfeito. Essas foram as 6 perguntas aí que eu separei, né? Eu acho que as suas perguntas foram muito importantes, né? Eu acho que elas refletem a maioria das grandes dúvidas, né, que o pessoal da nova geração tem. E eu fico muito feliz de poder a gente fazer umas reflexões, né, para que isso circule, como eu comentei com você, tem gente do Brasil inteiro que segue a gente, né, e tendo a oportunidade de refletir e que isso possa ajudar essas pessoas, eu acho que a gente cumpre o nosso papel, né. Mas eu te agradeço muito aí pela oportunidade e vamos gravar outros vídeos mais vezes, tá bom? Com certeza. É uma satisfação imensa aí participar desse vídeo. Eu sou um fã, né, do canal. Obrigado. E assisto todos os vídeos, deixo o meu like, compartilho com meus amigos. Eu sempre compartilho com meus amigos, né, que são apaixonados da aviação. Então, assim, é uma satisfação imensa em participar aí do vídeo aí. Bacana, Nelson. Obrigado. Um abraço pra você, então, cara. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado.